Pessoal, bem, daqui quem fala é o La Gaming e estamos aqui para a primeira gameplay do canal. Vai ser um gameplay de Minecraft. Vamos aqui começar. Eu ontem já comecei o mundo, como podem ver aqui, à 1h44 da manhã. Foi o que eu disse aí. Entrei para cá às 10 horas. Basicamente fiz a minha casa, estive a minerar. Vou-vos aqui mostrar e também fazer alguma coisa. Encontrei bué de ferro e tipo encontrei uma montanha de porcos. Ou o que é que era aquilo? Que aquilo tinha um porco assim para o maior e depois tinha bué de porcos à volta. Bué da carne. Também busquei salmão. Não sei porque é que isso está tão lento. Força. Já está. Já está. Pera. Está quase. Cá está ele. Oh, não acredito. Oh, não. Não acredito que isso vai ficar tipo bué lento. Oh my god. Pronto, mas também para vos mostrar aqui. Tenho 64 ferros e já gastei mais do que 25 porque estou tipo full iron. Na armadura. Esperem. Cá está ela. Estou tipo full iron. Tive sorte porque tipo estava a minerar e de repente pensei em começar a andar para baixo com escadas. Por isso é que está aqui tipo boa das escadas. Aqui. E encontrei uma gigante. No próximo vídeo vocês vão ver. Oh, não, está doente. Então o que é que eu vou fazer? Vamos minerar. Vamos minerar até fazer ser de dia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não tenho tickets. Fogo tenho. Não sou poucos. Um, dois, três, quatro. A única cena que eu não gosto no Minecraft é que tipo encontramos bué ferro e que ele também se vai bué embora. Ele também se vai embora bem rápido. Por isso é a única desvantagem que o Minecraft tem. Fazer aqui isso mais rápido. What the fuck? Recolhe tudo o ferro. Recolhe! Então, manos. Fogo. Isso está-se a passar, todos. Consegui. Fogo. Fiz aqui duas picaretas de ferro. Também pescar aqui um pouco de carne. Vou levar salmão. Vocês agora se calhar vão ouvir umas pessoas a falar. Não. Ora bem, vou levar salmão. Alguma carninha. Uma cena fixe que o Mine agora também tem é que se fizermos o feito de uma porta na crafting table, ele faz logo 3 portas. Eu lembro-me disso porque vi aqui 3 frangos. Uau. Mais 7 lingotes de ouro. Por isso vou ficar com um pack de ferro. Mas... Ganda bug.
Ganda bug do jogo e ganda bug meu, ouviram só. 7 lingotes de ouro. Oh my god. Ah! Levar uma pouca de madeira. Que seja só 5 minutos. Porque ontem às tantas precisei de madeira e não tinha. Fazer tochas. Dia 2, 23, 24, 25, 26, 27. Só mesmo porque, sim. Não quero levar escadas. Ou vou sim, porque não acabou o caminho até ao fim. É assim pessoal, eu gravo com um programa que chama o YouTube Catcher. E esse vídeo vai sair ou dia 10 ou dia 11. Pois. Ou domingo ou segunda. Domingo é hoje. Mas eu não sei se vou ter tempo para renderizar o vídeo. Renderizar vá, como quem diz, carregar. Eu podia fazer isso no meu menu. Não sei porque é que estou a fazer aqui. Oh, filho. Bué de tochas mesmo. Mas isso eu vou levar 64 e 5. Deixar aqui 64 tochas. Desculpem lá. Devia estar numa beca lento. Mas é o que se arranja. Mas eu também só está lento. Não é aqui de estar a gravar. Pronto. Vocês perceberam. Levar carne. Eu amo frango. Por isso, se quiserem, podem me oferecer um frango. Ora bem, vamos lá. Pedir aqui uma carninha. Tenho medo aqui. Deixa-me olhar lá para baixo para mim. Mas vamos lá. Se morrer, olha. Já não há nada a fazer. Vê pessoal, ainda tinha acabado a escadaria. Pois. Uau, perdi vida. É para ali já a caverna. Que eu vos tinha falado. Fogo, agora eu pensava que estava a levar os corações, tipo. Eu assustei. Esse vídeo vai ser mesmo só para vos mostrar a minha casa com o que eu vou fazer agora, porque me esqueci de vos mostrar. Pronto, como já viram, já conheceram aqui as partes de baixo. Isso foi mal. Mas é na boa. Oh my god, ai não. Aqui é a linha dos baús, como já viram. Que onde eu tenho isso, ali é outro compartimento que vai dar a mina. Tenho que vir aqui partir isso, porque isso falta partido. Olha. É! Me dá bug. Aqui ainda não tenho nada, não sei o que é que vou fazer aqui. Deixem aí nos comentários o que eu hei de fazer aqui, porque eu estou sem ideias. E aqui é o topo da casa, pronto. Que eu também vou usar, porque não quero que isso fique madeira. Nem quero que isso aqui fique vermelho. Ou se calhar vou pôr tudo a vermelho à volta. Não sei. Isso aqui é de onde eu praticamente venho à noite. Tipo, matar mobs. Uau, cortei-me no pé na cadeira.
fogo. Olha o laguinho onde eu pesco. O que eu vou fazer agora? Mineração fica para o próximo vídeo. Porque também uma beca seca vocês estarem a ver que eu a minerar. Pelo menos eu acho isso. Porque é que o mano está sem som? Agora vamos ver aqui as opções. Ei, tudo desligado. Quero isto no máximo, pá. Tá, pessoal. Agora sim. Uma cena que eu curto também vai agora no Mine é que vamos, tipo, fica com uma animação e sabemos quando o peixe está a chegar à boia. Vou-vos demonstrar. Tipo, olha ali os peixinhos, ali, tipo assim, salpicos de água são peixinhos. E depois quando ele vai para a boia, vê-se tipo o rastro que ele deixa. Agora sim, aqui um tubarão. Vá! Oh my god. Tanto tempo para apanhar um peixe. Na vida real ainda é pior, por isso. Oi, oi. Oi, lá vai eu. Já cá está. Não apanhei. Não apanhei, deixa eu fugir. Como é que isso é possível? Tu está atentos, pessoal. Isso está-se uma beca seca para vocês. Eu sei que sim. Mas há quem queria que me deixassem nos comentários o que querem que eu faça nos vídeos. Olha assim, o salmão. Onde é que está? Ah! Não, isso é feito. Salmão. É. Está aqui atrás. Hehe. Ai, tão bonito. Cima aqui um salmão. Eu também quero tipo fechar aqui dos lados e fazer só assim um bocado para fazer qualquer cena à volta. Vou fazer qualquer cena assim ali também. Vou usar aquilo tudo e fazer tipo uma casa assim qualquer cena. O que eu curti bem são os blocos novos que o Mine tem. Aproveitei e fiz a casa. São esses assim aqui vermelhos. Yeah. Pessoal, eu não sei o que fazer. Se calhar o vídeo vai ficar por aqui mesmo. Vê quanto tempo vai. 3 minutos. Já. O vídeo vai ficar por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que querem que eu faça para o próximo episódio. Vai ter também o gameplay de FIFA 16, mas isso não sei quando vou pôr. Aliás, se calhar ainda vou ter que mudar porque é do meu velho canal. Se calhar vou ter que mudar a primeira parte. Mas em 5 online foi uma final da taça. Mas não interessa. Espero que tenham gostado. Deixem like e fui.